Bom dia, meu querido, a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus, tudo bem? Pastor Márcio Rezende aqui hoje, pastor auxiliar na Igreja Luz para os Povos, Noroeste, Goiânia, Goiás, fazendo um vídeo aqui para a gente falar um pouquinho sobre o DNI, Desenvolvimento Natural da Igreja. DNI, ele não é um modelo, ele não é um formato, ele são princípios que foram estabelecidos por um pesquisador chamado Christian Schwarz, ao desenvolver uma pesquisa com mais de 1.000 igrejas nos 6 continentes que nós temos, por mais de 32 países. Fez uma pesquisa com alguns questionários, levou 10 anos ali, e ele compreendeu o que são alguns princípios presentes em várias igrejas para tentar mensurar e estabelecer padrão bíblico para crescimento em qualidade e em quantidade de igrejas ao redor do mundo, princípios que são mais universais. E baseado nisso, ele escreveu uma diversa série de materiais. Ele tem um livro que eu tenho aqui, o físico, né, o Desenvolvimento Natural da Igreja. Estou digitalizando ele para o meu uso pessoal porque eu tenho uma versão física dele, né, foi comprada devidamente, os direitos autorais estão preservados, apenas para composição de material de estudo, né? Esse livro em formato PDF eu não encontrei para ser adquirido, pelo contrário eu teria feito. Como não tenho, eu digitalizei algumas partes aqui para a gente compreender melhor algum processo dele. Não vou distribuí-lo, não vou repassá-lo para ninguém, porque ele não tem fins comerciais. Né? Acho que se você tiver um exemplar físico, eu estou fazendo apenas para composição de material baseado naquilo que eu já possuo, certinho? Bom, quando ele fala desenvolvimento natural, ele vai pensar do ponto de vista o que? Biológico. Dentro da biologia, ele falou, não, Deus tem a sua maneira de fazer as coisas crescerem. A palavra do Senhor diz que Deus é quem dá o crescimento. E isso é fundamental dentro do pensamento do pastor Christian Schwarz. Deus é quem dá o crescimento. O crescimento ele não é fruto de esforço humano. O crescimento ele não é fruto de uma ideologia humana, mas ele é fruto do próprio Senhor, a forma como ele trabalha, como ele linda, através de princípios estabelecidos na sua palavra, e ele mesmo fornece. A palavra do Senhor nos diz isso de forma clara. E aqui ele vai trazendo isso de forma consistente, né? Ele tem 3 livros principais. E dentro desses 3 livros, né, um é esse Desenvolvimento Oral da Igreja, que é baseado na pesquisa que ele fez. Então, a partir da pesquisa, ele entendeu alguns princípios que Deus elegeu dentro da sua própria igreja para conceder esse crescimento. E a primeira compreensão que ele traz é justamente essa. Nós vamos pegar meio que um modelo biológico de crescimento da natureza e vamos entender como que se a natureza cresce dessa forma naturalmente, a palavra do Senhor, a igreja do Senhor, que também é uma criação divina, vai crescer também de forma orgânica e de forma natural. E para isso ele fez uma série de pesquisas, alguns questionários, é muito bem estruturado seu material. E depois de compreender essa ideia que ele vai desenvolvendo no livro, né, ele fala, o bloco 1 é o que fazer, medindo a qualidade. Então nós vamos aqui, no DNA ele vai trabalhar com isso daqui. O primeiro ponto que ele vai trabalhar dentro desse bloco, que chamou de bloco 1, Vamos lá de novo. Windows Shift. Agora foi. Aí ele fechou meu programinha. Dando continuidade, ele fechou o programinha lá, aquela primeira parte a gente perdeu, mas é bem tranquilo, acho que não tem muito segredo aqui não.
Então ele trabalha em cima de algumas perspectivas. No bloco 1 do livro, né, que no caso do livro que a gente está falando, o bloco 1, que é a primeira parte, ele vai falar sobre as 8 marcas de qualidade da igreja. E essas marcas de qualidade que ele vislumbrou, que ele enxergou, não são marcas que foram tiradas e depois ele confirmou se eram verdadeiras ou não. É algo que a partir da pesquisa ele entendeu quais são essas 8 marcas. A posterior a gente vai entender um pouco quais são essas 8 marcas. No segundo momento, a estratégia do fator mínimo, onde ele vai explicar o que é o fator mínimo e como lidar com o crescimento da igreja baseado nisso. As 6 forças de crescimento e o modelo teológico. Então ele trabalha em cima dentro dessa perspectiva dentro do livro. E para trabalhar dentro dessa perspectiva, ele faz uso de alguns recursos. Dentro dos recursos estabelecidos, vai falar do crescimento aqui e tal, ele vai utilizar um gráfico. Antes de utilizar esse gráfico, só para a gente destacar, o modelo que ele tive não é imitação, não vou pegar o que deu certo a igreja e tentar reproduzir, copiando, fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para outra igreja. Mas ele pegou, deduziu princípios, são as 8 marcas de qualidade, ele percebeu presente nas mais de 1.000 igrejas que ele pesquisou. Hoje ele tem mais de 75.000 igrejas pesquisadas. E de acordo com ele, os resultados são bem parecidos com os resultados das primeiras 1.000 igrejas que ele fez a pesquisa. Então, deduziu os princípios de todas essas igrejas diferentes, em países diferentes, em continentes diferentes, em tamanhos diferentes, e podemos aplicar os princípios, não o modelo, mas os princípios em qualquer igreja. Para a gente compreender isso, ele separou a igreja. Aqui, ó. Hoje ele já tem mais de 50.000 igrejas pesquisadas em 70 países, em 6 continentes. Tudo baseado, primeiramente, naquela com 1.000 igrejas. Tá vendo? Entre as 1.000 igrejas originalmente. Depois, aplicando esse método, ele continua fortalecendo e acumulando esses dados. Que é o que ele chama de matriz do 4, que a gente precisa ter uma boa compreensão para compreender todo o material dele. Esse gráfico dele aqui, ele separa as igrejas em 4 modelos, vamos dizer assim, né? É como se fosse 2 eixos que a gente tivesse, né? Aqui um eixo de qualidade, tá ok? Na horizontal, e na vertical a gente tem o tipo que tá crescendo ou decrescendo. Então perceba, a igreja que se encontra nesse quadrante, a igreja que tem uma qualidade alta e está decrescendo a quantidade de membros. Então aqui vai estar a informação dela. Vamos mudar de cor aqui. A igreja que se encontra nesse quadrante de trás é uma igreja que tem uma alta qualidade, mas que os seus números de membros está crescendo. A igreja que está naquele quadrante lá. A igreja que se encontra nesse quadrante aqui de vermelho é a igreja que tem uma baixa qualidade e que está decrescendo a quantidade de membros dela. Finalmente, que encontra nessa quarta membro, a igreja de baixa qualidade, mas cuja quantidade de membros está crescendo, a frequência de membros. Então, todo o gráfico que ele vai fazer, toda a análise das 8 marcas de qualidade, vão aparecer gráficos com essas 4 informações das igrejas. E você vai ter uma perguntinha. Vamos ver um exemplo de como interpretar um desses gráficos. Olha só. Aqui, ó. Olha só, a conclusão que ele chegou pela pesquisa, tá? Pastor como teólogo. A pergunta que foi feita: qual a porcentagem dos pastores que concluíram o estudo teológico? Então vamos lá. Nas igrejas que têm uma alta qualidade e que estão decrescendo a quantidade de membros, então olha só, perceba, tá no primeiro bloco. Tem a qualidade alta,
tem qualidade alta, mas está decrescendo. Quantidade de pastores como teólogo, conseguir concluir estudos teológicos, 40%. Ou seja, 40% dos pastores das igrejas que têm uma alta qualidade e que estão decrescendo a quantidade de membros, 40% dos pastores concluíram teologia. As igrejas que têm uma alta qualidade, que está lá no final, ó, lá no fundo, e que estão crescendo a quantidade de membros, então tem uma qualidade alta. Tem um alto padrão, tem uma alta qualidade e está crescendo a quantidade de membros. Quantidade de pastores que têm teologia e completaram seu teológico, 42%. O que a gente pode perceber? Que para a qualidade da igreja e o crescimento ou decrescimento, você não tem uma diferença gritante entre as igrejas que têm estudo teológico e as que não têm. Então, olha só, porque 40% das igrejas que estão decrescendo, os pastores têm estudo teológico, mas 42% das que estão crescendo, os pastores têm, ou seja, você tem só 2% a mais que está promovendo o crescimento, ou seja, a formação teológica do pastor, ela não é relevante para o crescimento da igreja. Qual a outra informação que você pode obter aqui? As igrejas que têm baixa qualidade e que estão decrescendo quantidade de membros, perceba, qualidade baixa e os membros estão decrescendo, diminuindo a quantidade de membros. Quantas dessas igrejas, pastores têm formação teológica? 85%. Muito cuidado. Das que estão decrescendo, tem qualidade alta, só 40%. Das que têm qualidade baixa, decrescendo 85%. Ou seja, a formação teológica por parte do pastor, ela está sinalizando que a qualidade da igreja é mais baixa quando a igreja está decrescendo. O que tem a maior número de pastores que são formados teologicamente, possui estudo, indica que ela tem uma baixa qualidade, está decrescendo. Que é essa faixa aqui, esse primeiro quadrante aqui, ó. Por último, nós temos quem está lá no fundinho, que tem baixa qualidade, mas que estão crescendo. Quantos são esses? 62%. Então, quem possui uma baixa qualidade, mas está crescendo a quantidade de membros, está frutificando, 62%. Ou seja, a formação teológica dos pastores, ela não é fundamental para a qualidade da igreja, nem para saber se ela está crescendo ou decrescendo. Percebe isso? Muito pelo contrário. A igreja que tem uma baixa qualidade e está decrescendo é a que tem a maior quantidade, maior percentual de pastores com estudo teológico. Então, isso é um dado que para nós a gente entende que estudar teologicamente seria algo importante para o crescimento da igreja, mas a pesquisa que foi feita revelou esses dados. Então, esse vídeo de hoje é apenas para a gente ilustrar como que a gente vai ler e interpretar esses dados. A ajuda de fora. Pastor, foi perguntado para o pastor. Eu me aconselho regularmente com um colega conselheiro de fora sobre o meu trabalho. Das igrejas que têm uma alta qualidade, vou preservar as cores que eu iniciei, que têm alta qualidade e que estão decrescendo, 35% dos pastores conversam com alguém de fora, com um líder de fora. Das igrejas que têm uma alta qualidade e está crescendo, 58% dos pastores estão conversando com alguém de fora, ou seja, quase o dobro. Então,
Para que a igreja tenha uma boa qualidade, perceba que os números são muito maiores do que a igreja tem baixa qualidade, de 12 para 35 e 24 para 58, mais do que o dobro, ou seja, a qualidade da igreja, a qualidade moral, espiritual, ela é importante que o pastor tenha um acompanhamento externo, que ele preste contas para alguém, que ele tenha alguém que esteja auxiliando, discipulando, cuidando dele. E dentro daquelas que estão crescendo, que já tem uma alta qualidade, que é aqui, ó. Aqui são as que têm alta qualidade. 35% e 58%. Então, das que têm alta qualidade, que estão decrescendo para que estão crescendo, a diferença é gritante. É quase o dobro também, 35 dá 70, dá ali mais de 60% de aumento para crescimento da quantidade de igrejas. Então, ou seja, para um pastor se aconselhar com alguém de fora, com alguém externo, produz tanto qualidade quanto crescimento numérico. A igreja. Dentro das igrejas que têm baixa qualidade e que estão decrescendo, nós temos o menor número, menor índice, ou seja, um pastor que não se aconselha com alguém de forma externa, a sua igreja tem uma grande possibilidade de ter uma baixa qualidade moral e espiritual e não vai crescer em números. Então, ter alguém mais experiente, alguém externo, é fundamental para o crescimento e edificação da igreja. Perceba que na qualidade, mesmo que ainda seja baixo, mas ainda consegue crescer, 24% dos pastores se aconselham com alguém de fora. Ou seja, desse dado aqui, desse gráfico, a gente pode inferir esse resultado. Então, esse vídeo é para a gente explicar como vamos ler e interpretar esses gráficos, que o livro é todo recheado dele. Ele vai falar sobre as 8 marcas de qualidade de uma igreja, e todos eles, cada uma das 8 marcas, ele tem gráficos aqui falando sobre eles. Aqui, ó, todos eles a gente tem os gráficos falando isso. Esses aqui são os gráficos da pesquisa original que ele fez sobre as 8 marcas. Certo? Todas as 8 marcas. Quais são essas 8 marcas? Liderança capacitadora, ministério orientados pelos dons, espiritualidade contagiante, estruturas eficazes, culto inspirador, grupos pequenos, células, o que você quiser chamar, evangelização orientada para as necessidades e relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Cada um dessas 8 marcas de qualidade, ele fez um questionário, perguntou lá para a liderança das igrejas, chegou a um gráfico desse aqui, dentro da pesquisa geral que ele fez. Tá ok? A partir disso, ele tirou esses elementos que a gente vai colocando no princípio e aquilo que influencia no princípio ou não. Certinho? Espero que esse vídeo possa te ajudar aí. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Deus o abençoe.